Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Alô Polícia, o programa que está muito além, mas muito além mesmo do tiro, porrada e bomba. Meu nome é Orlando Zacconi, sou delegado de polícia no Rio de Janeiro, agora aposentado, mas estive 23 anos à frente da Polícia Civil do Rio de Janeiro, e hoje nós vamos falar de um tema fundamental para o debate sobre segurança pública, né? O tema que nós escolhemos hoje é STF, Senado Federal e drogas em geral, né? Temos um debate, né, que está cada vez mais esquentando no campo político, né, o enfrentamento entre o STF e o Senado Federal sobre a decisão da criminalização ou não da conduta do usuário, sendo que recentemente o Senado Federal, né, aprovou um projeto que foi encaminhado à Câmara dos Deputados em Brasília, né, onde você alça a nível constitucional a criminalização do usuário, né? E a gente vai conversar sobre isso hoje com dois camaradas, dois amigos, né? André Barros, advogado criminalista, advogado da Marcha da Maconha, meu camarada, né? De muitos anos, né? Já tivemos muitas lutas juntas, entendeu? Inclusive discutindo sobre a legalização das drogas. E Pedro Pedrada, né? Um baixista, produtor musical do grupo Ponto de Equilíbrio, né? Que teve uma passagem, né, de prisão em 2010. 2010, né? E a gente se conheceu nesse período, eu já era coordenador das carcerárias da Polinter, quando o Pedro foi preso, né? Com 3, 4 vasos, né, de planta de maconha que ele tinha no quintal. Nós vamos falar sobre isso. Primeiro, eu queria provocar vocês o seguinte: nós estamos na vanguarda do atraso. O que é a vanguarda do atraso? Repara, na América do Sul, não vamos falar de Europa, Estados Unidos, porque senão os caras falam, mas lá é outro mundo. Então vamos falar do nosso mundo, do nosso quintal aqui. América do Sul, não se criminaliza o usuário. Os países que não criminalizam a conduta do usuário: Uruguai, a Argentina, Bolívia e Venezuela, Chile, Colômbia, Equador e Paraguai, Peru. Amigo, quase a América do Sul inteira não criminaliza a conduta do usuário. Só não tem as Guianas aí, né? Exatamente. Temos que pesquisar como é que é o processo de criminalização lá. Então, eu queria saber de vocês, né, André, Pedro, como é que vocês veem, né, esse movimento, né, de retrocesso, uma vez que a lei de 2013, né, se não descriminalizava, pelo menos despenalizava no sentido de não admitir pena de prisão para o usuário. A gente já estava avançando num debate junto ao STF de uma decisão necessária sobre a descriminalização da conduta do usuário. Eu queria ouvir de vocês como é que vocês veem esse retrocesso no momento atual do debate, né, sobre a questão das drogas no Brasil. Olha, é com muita tristeza, né, que a gente vê, a gente observava o debate que estava acontecendo no STF, a passos lentos, mas que eventualmente, né, rolava um avanço, e com alguma esperança, né, de que poderia, por via do STF, haver uma melhora, né, nas condições, mas agora com essa última notícia, né, com essa iniciativa do Senado, que é o caminho até legal, né, que eles são os legisladores, né, o Senado e a Câmara. Porém, a gente sabe que o Senado e a Câmara são, né, na maioria, são compostos pelos conservadores. Então, a gente está bem apreensivo, né? Estamos aqui para falar disso, para colocar aqui nossas opiniões, nosso ponto de vista. Aqui a gente espera que nossa opinião, nossa mensagem possa alcançar, né, as pessoas que ainda têm alguma dúvida sobre esse tipo de tema, que não tem mistério, né? A gente está falando de liberdades individuais, de coisas básicas, né? Não estamos falando aqui defendendo que as pessoas se matem, se acabem, façam um consumo indevido ou façam... Ninguém aqui defende isso. Eu tenho filho, por exemplo, nunca vou querer que o meu filho... não gostaria de ver meu filho fumando. Assim... principalmente na infância, né, na adolescência, a gente sabe que não é um momento bom para fumar, né? As pessoas acham que apesar eu comecei na adolescência, mas eu não quero ver meu filho fumando na adolescência. Ele vai ter a hora dele de fumar se ele quiser, mas
eu vou ficar feliz se não for na adolescência, porque Não, mas isso é importante, eu porque sei as pessoas acham que a legalização é liberar. E não é liberar. Né? O álcool é legalizado, então ele é proibido o consumo para menores de 18 anos. Então, na regulamentação das drogas, inclusive da maconha, nós vamos ter lá limitações para que as pessoas tenham acesso, né, e possam fazer o consumo. Na maioria dos países, aliás, na totalidade dos países que legalizaram, a legislação não autoriza que menores, adolescentes, façam o consumo dessa substância. Exatamente. A gente defende justamente isso. Há uma regulamentação que ela tem a base em atender não só uma parte da população que pensa de uma forma, não, que ela atenda a população como um todo, né? Os diferentes, né? A gente vive numa democracia e a democracia é assim. As minorias também têm espaço, voz e direitos, né? Principalmente no que consiste as liberdades individuais, né? É meu ponto de vista, eu creio que de muitos, né, que tem esse ponto de vista parecido. E você, André, que milita advogando pela marcha que já teve, né, desde 2008, de frente num processo de criminalização, inclusive de manifestações, não era nem do uso, né? Se criminalizou, né, um movimento político que é a favor da legalização. Né? Tivemos esse momento triste, né? Mas depois da decisão do STF, em 2011, né? 2011. E isso mudou, porque as marchas da maconha foram autorizadas em todo o Brasil. E você esteve na frente desse processo todinho. Como você vê esse retrocesso hoje no Senado? Olha, quem está na luta pela legalização da maconha sabe que é uma luta política difícil, ainda mais num país como o Brasil, né, de dimensões continentais, extremamente, hoje em dia a gente está no ápice aí do conservadorismo. Por exemplo, esse julgamento no Supremo Tribunal Federal, esse julgamento está ocorrendo há 13 anos. Há 13 anos desse julgamento. Há 13 anos é essa luta. E agora que nós chegamos a 5 votos, né? O Supremo Tribunal tem 11 ministros, né? 5 votos a favor o quê? Da descriminalização do porte para uso próprio e plantar pequena quantidade para uso próprio, né? Porque a gente tem que separar a questão da descriminalização, que esse é um debate que está acontecendo agora, porque é muito ruim a pessoa ser criminalizada porque fica nos antecedentes criminais dela, isso dá um prejuízo para a vida toda da pessoa, para tudo, tudo. Emprego, relacionamento, tudo. Então, essa é uma questão que é muito importante. Por que não se criminaliza no mundo inteiro? Eu acho muito fácil explicar com a lei, com o crime de lesão corporal. O crime de lesão corporal, famoso, né, 129, ele é ofender a integridade física ou a saúde de outrem. Se uma pessoa se autolesionar, isso não é crime, porque só pode ser criminalizado uma conduta que ofenda uma terceira pessoa. Então, eu me ofender a minha integridade física, isso não pode ser criminalizado. Por isso que o crime de lesão corporal, que está desde 1940 aqui no Brasil, né, um dos crimes mais assim, antigos da humanidade, né? Quer dizer, ele não é ofender a integridade física e a saúde de si próprio, não, é de outrem. Não se pune a autolesão. Aliás, esse é o fundamento do debate no STF. O que está ensejando, né, a provocação no STF é justamente a inconstitucionalidade do artigo 28 da lei face ao princípio da privacidade. Qual é esse princípio? Né? Não se pune autolesões, conforme você mesmo falou. Não é punível, por exemplo, uma pessoa que pega uma gilete e corta o pulso, tenta o suicídio, se ele não morrer, ele não vai responder por tentativa de suicídio, né? Porque não se pune a autolesão, isso é um princípio do direito penal. E isso tudo está sendo discutido no STF. Aí vem esse movimento do Senado, e eu fico pensando, quando você fala dos efeitos, né, que é a criminalização, porque quando a gente fala, mas hoje é previsto como crime pela lei, né, de 2013, mas ao mesmo... 2006 a lei. A lei de drogas, né? A lei de drogas, Lei de drogas. É 11343 de 2006. 2006, sim. Eu sei, não tem nada. A de 2006, quando teve a mudança da lei, né, você teve a despenalização
porque não se prevê mais a pena de prisão para o usuário. Ok. Então a pena de prisão não cabe. Mas existe todo um processo de estigmatização da pessoa, né, que ela tem um registro pela lei de drogas, mesmo no artigo 28 da lei, que não cabe prisão, mas ele vai ter que ser submetido a um procedimento no juizado especial criminal. Blá, blá. E eu fico pensando no Pedro, que o Pedro ele foi, né, preso já com a lei em vigor, né, em 2010, né, e naquele momento a gente já tinha a possibilidade de discutir que o plantio, né, o cultivo de plantas, quando ele é feito para o autoconsumo, ele não caracteriza tráfico, né? Isso a lei atual de drogas permitiu, porque antes dela não havia essa distinção. Quem cultivava uma planta já era, né, carimbado como traficante. Eu queria saber do Pedro como é que foi, né, todo esse processo de criminalização que ele sofreu, né, como é que foi mesmo na origem, como é que foi a operação que entrou na sua casa, né? Se tinha mandado de busca e apreensão, se não tinha, se foi só para dar o flagrante, e como é que foi depois a sua passagem, né, ainda que curta, pelo cárcere, e a sua defesa no sentido de você provar que tinha aquelas plantas para uso próprio. Sim. Assim, eu estava no autocultivo, né? Já, eu sou músico, né? Artista, tenho a banda Ponto de Equilíbrio, né? Sou um dos fundadores desde o ano 2000. Aí, em 2004, aconteceu um episódio triste comigo. Eu perdi meu pai numa situação que eventual assim, ele estava saindo de casa na época próxima ao Carnaval e a morte dele não foi resolvida assim ele foi assassinado, né, provavelmente por a bandidagem lá da área lá onde eu morava, lá Vila Isabel. Mas foi um caso não resolvido, não foi resolvido com o autor. Acho que ele estava de vermelho, foi confundido, alguma coisa do tipo, enfim. E aí eu fiquei meio que com ranço de ir a esses lugares comprar, né? Ir à Boca de Fumo, esse tipo de lugar. E comecei a pesquisar sobre o autocultivo, né? Maconha é uma planta, né? Antes de ser uma droga, é uma planta. E é uma planta maravilhosa, assim. Me ensinou muita coisa sobre plantas, que eu não sabia. Na ocasião, aprendi muito sobre plantas, sobre lua, estação do ano, coisas que da natureza, né? Comecei a observar mais, aprender mais sobre a natureza, sobre as plantas, interessado em aprender sobre o cultivo, né, da maconha, da erva, né? Cannabis, tantos nomes, né? E aí, por volta de 2008, 2009, eu já estava conseguindo ter um autocultivo, produzir o que eu precisava para mim mesmo. Que como é que eu fazia? Eu fazia outdoor, eu tinha alguns vasos, não eram 3, eram um pouquinho mais, mas porque era a época boa de plantar no outdoor, era mais ou menos no verão, no início do verão, ali em janeiro, dezembro, janeiro, era a época boa de plantar, de botar as sementes, aí vinham os machos, você tirava os machos, ficava só com as fêmeas, né? Aí eu tinha, assim, em torno de uns 15 vasos, que as plantas ficavam numa altura, assim, média, assim, um arbusto. E aquilo me dava, chegava em maio, junho, julho, me dava colheita anual. Eu plantava uma vez só pro ano, entendeu? Uma quantidade, aí acabava ficando uma quantidade um pouco maior, né? Porque também o meu consumo era um pouco maior na época. Hoje em dia já quase, né, nem fumo mais, mas na época eu fumava em torno de 20 gramas por mês, por aí. Aí eu conseguia ter com essa quantidade de vasos, conseguia ter ali um consumo anual garantido. E aí eu tinha, né, minha casa lá, onde eu tenho até hoje, moro lá até hoje, em Niterói, e eu fui denunciado, né, por algum vizinho, alguém que viu. Já é um lugar bem afastado, assim, um lugar praticamente rural, uma área praticamente rural de Niterói.
Mas tive a felicidade de ter algum vizinho que, por algum motivo, me denunciou. Havia um mandado de busca e apreensão? Não havia mandado. Não. Eu estava saindo de casa, a situação no dia, eu estava saindo de casa, já estava na rua ali, num dos acessos para o meu bairro, digamos assim, né? E eu vi um carro da polícia entrando e esse carro me parou. Eles já sabiam qual era o meu carro. Num desses acessos lá para minha casa, né? E dali eles já tinham a denúncia feita, já sabiam o meu carro. O interessante é que você foi preso em flagrante no tráfico. Ou não? Só pode ser. Fui. Né? Prisão foi tráfico. E aí eu queria pedir até uma opinião do André Barros, porque, repara, as autoridades, e aí tanto o delegado de polícia como o promotor, e às vezes mesmo os magistrados, eles não têm noção de quanto se produz, né, a partir das plantas. Então, se eles veem 15 vasos, eles vão achar que 15 vasos é algo que vai para uma produção muito além da necessidade do consumo, e nem sempre é. Então, falta muita informação, né? E o disposto na lei, que isso está na atual lei de drogas, de 2006, diz que se a pessoa faz o cultivo, planta para uso próprio, a tipificação para ela é do artigo 28, é prevista no artigo 28 e não a prevista no artigo 33, que é do tráfico. E mesmo assim, muitos usuários, como foi o Pedro, hoje ainda estão sendo, né, autuados no tráfico. Como é que você vê essa situação, né? Porque a questão do autocultivo é onde a lei não consegue, de uma certa forma, ser efetivada, porque a lei diz uma coisa, mas o sistema penal, na sua operatividade, lá com delegados, promotores e magistrados, fazem outra, às vezes por desconhecimento e às vezes por má fé também, por, né, maldade, digamos assim. Olha, eu até fui advogado do Pedro, né, nessa questão. Foi um primeiro caso assim de um autocultivo, né, de grande repercussão. Na época, inclusive, a gente anexou um documento assinado por cientistas. O Pedro falando agora, lembro desse depoimento dele, ele dizendo para o juiz, para todo mundo, não, eu planto para exatamente não comprar do tráfico, né? Assim, ele fazia até esse discurso, nós até usamos isso, né? Agora, a questão que eu vejo é quando a lei de 2006 entra em vigor e ela acaba com a pena de prisão para quem portar para uso próprio e plantar pequena quantidade para uso próprio, porque tem o semear, cultivar, fazer a colheita de plantas do artigo 33, que é a pena de 5 a 15 anos, e tem o do 28, que é plantar pequena quantidade para uso próprio, que não existe mais a pena de prisão. Eu acho que quando os aplicadores da lei viram, fizeram uma lei que não tinha mais pena de prisão para o usuário, para quem plantar pequena quantidade, eles, de vingança, eles começaram a enfiar todo mundo como traficante. Foi tipo assim, faz uma lei para não prender mais, então bota todo mundo no artigo 33. Nessa onda conservadora que o Senado agora está representando... Conservador e de vingança. Mas esse caso do Pedro foi um dos primeiros, né, de grande repercussão. E eu me lembro o seguinte, porque quem atuava mais ali era eu, na maconha, na Marcha da Maconha, né, era eu, o advogado Gerardo Xavier Santiago, e o Nilo Batista ajudava muito também, o Nilo, grande Nilo Batista. E eu me lembro que eu falei, Nilo, vou juntar aqui, porque ninguém tinha conhecimento, vou juntar aqui uma matéria de uma revista que diz que uma planta dá, sei lá, 10 gramas, 15 gramas. Aí o Nilo, como na época não tinha nenhum caso assim, né? O Nilo com a sua experiência, né? O Nilo era amigo do meu pai, que também foi um grande advogado, né? Criminal também. O Nilo falou, André, toma cuidado que tu junta essa de 10 gramas e eles vão arrumar alguma que uma planta dá 1 quilo, entendeu? Então, tu tem que ter cuidado. E aí, foi um caso assim, acho que o Pedro ficou 14 dias preso, né? E isso, para as pessoas não sabem, né? O advogado, eu particularmente que atuo, a gente sofre pra caramba, entendeu? A gente sofre a gente é diferente, né, os sentimentos, mas assim, porque
já que estamos aqui no programa da polícia, né? Alô, polícia! Alô, polícia! É o seguinte, a polícia prende, o Ministério Público acusa, o juiz condena, né? Aí há o recurso, o tribunal nega provimento, você recorre de novo para Brasília, eles nem admitem e a culpa é do advogado, né? Aí, então, isso é uma brincadeira que eu e o Zacone, a gente é camarada, que o Zacone já diz assim, a culpa não é da polícia, a gente sempre brinca com isso, né? Então, aí a culpa é do advogado, né? Sempre essa... A culpa é da proibição, né? Mas eu digo o seguinte, eu como advogado, a gente sofre muito num caso desse, porque é uma injustiça completa, né? 14 dias preso. E eu me lembro até uma situação, porque ele foi preso pela delegacia de São Gonçalo. Mas pela região ali não era São Gonçalo, era Niterói. Uhum. E em São Gonçalo tinham 2 varas criminais. Nenhuma das 2 ia soltar. Não ia soltar mesmo. A gente conhecia, a gente já estudou lá os juízes, né? E aí eu entrei com a petição em São Gonçalo dizendo, não, o território é Niterói. E Niterói, dos 5 juízes, só um poderia soltar. Os outros 4 também não iam soltar. Mas conseguimos levar para Niterói o caso. E em Niterói, no sorteio, caiu com o juiz que poderia soltar, né? Então, foi um caso emblemático. Tivemos esse manifesto dos cientistas, né? E caiu com esse juiz e, felizmente, conseguimos aí a liberdade do Pedro. Assim, Zacone sempre fala, o Zacone, você sempre esteve com a gente nessa luta, até pelo teu estudo de mestrado, sim, doutorado, né? Você sempre, na maneira, dentro da sua possibilidade, o que você pôde sempre ajudar, você sempre ajudou. Mas é isso, quer dizer, tudo é uma luta, né? Como eu estava falando, tu vê 13 anos esse julgamento, aí chega quando está 5, falta um voto do Supremo Tribunal Federal, um voto para descriminalizar, vem o Senado e faz uma proposta de emenda à Constituição completamente ridícula. Como é que são os termos da proposta? Inconstitucional. Diz a lei reprimirá o porte e a posse de drogas independentemente da quantidade, observando a distinção entre traficante e usuário e aplicando ao usuário uma pena de alternativa de prisão, daí está igual, e bota e tratamento contra a droga. E tratamento contra a dependência. Quer dizer, estão colocando que todo usuário vai ter que sofrer um tratamento contra a dependência. Os negócios da saúde. Isso são os negócios da saúde. Para a saúde dos negócios. Para a saúde dos negócios. Agora, só dizer o seguinte, em relação à distinção entre traficante e usuário no Brasil, essa questão da quantidade, né? Só esclarecer o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, é importante que eu estou vendo isso geral, parece que os senadores não entenderam os votos dos ministros do Supremo. E ministros do Supremo... Não, eu acho o contrário, acho que eles entenderam bem, por isso que eles estão rindo na contramão. Mas eles apresentam uma mentira. Ah, sim. E os ministros do Supremo parecem que também não sabem se defender, porque em momento algum os ministros disseram que a quantidade era, tipo assim, peremptória, uma prova material de que a pessoa é consumidora. Não, eles sempre criticaram a interpretação que se dá ao artigo 28, parágrafo 2º da Lei 11.343, que realmente a interpretação é racista, porque diz ali, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá, está no artigo 28, a natureza e a quantidade da droga, primeiro critério. Segundo, ao local e onde se desenvolver a ação. Terceiro critério, as circunstâncias sociais ou pessoais, aos antecedentes e à conduta do agente. Então, o que o Supremo está dizendo é que, para essa quantidade, e foi denunciado de até 25 gramas, que aí praticamente todos concordam, até os que votaram contra a criminalização, que até 25 gramas, não pode ser interpretado que um jovem negro e pobre, sim, com essa quantidade é traficante, que e o outro acontece, de classe média não é traficante. É uma interpretação várias pesquisas provando que a imensa maioria das pessoas presas por tráfico no Brasil são presos com ínfimas quantidades de drogas. Justamente por conta dessa interpretação, porque a lei vai dizer, né, que a autoridade, tanto o delegado como
o juiz vai levar em consideração, né, não só a quantidade, mas os antecedentes criminais, o local onde se deu o fato. Mas Sacone, Aí o que acontece? Se um garoto preto, né, negro, né, ele é identificado dentro da sua comunidade portando uma pequena quantidade de droga, isso vai ser levado em consideração assim. Ele estava portando essa quantidade de drogas num lugar de venda de drogas, então ele não é usuário, ele é traficante. Essa é a construção que é feita. Mas a questão é o seguinte, o que o Supremo está falando, ele não está legislando, não. Ele está interpretando, Sim. porque isso é uma atribuição do Poder Judiciário. Ele está interpretando que até essa quantidade de maconha é presumido que a pessoa é consumidora. Sim. Mas mesmo que a pessoa tenha uma quantidade inferior e for vista vendendo, vamos supor, 1 grama de maconha, né, ela vai ser condenada como traficante. Mas é assim no mundo inteiro. Em Portugal, que todo mundo cita Portugal, também é a mesma coisa. Se a pessoa estiver transportando, né, uma quantidade, né, dentro da tarifação, ela não vai ser autuada como tráfico. Mas se ela tiver com 1 cigarro de maconha e for pega vendendo, ela vai ser autuada no tráfico, mesmo em Portugal. Porque é isso que você colocou. A tarifação da quantidade é o que permite você circular no ambiente social com a substância. Mas não existe nisso uma autorização para você comercializar, para você realizar mas condutas só dizer o seguinte, consideradas tráfico. Porque as pessoas estão muito pessimistas, né? É ruim essa questão, essa discussão da criminalização, descriminalização, mas um balizamento para uma interpretação que a pessoa seja consumidora, isso é muito importante, porque a diferença é muito grande. O consumidor do artigo 28, ele não existe mais a pena de prisão. Sim. No máximo, aplica a pena de multa. Se a pessoa não pagar a multa, não pode ser substituída por pena de prisão. Vai para a dívida ativa. Já no 33, o no 33 tráfico, a pena é de começa 5 começa, a 15 anos. Começa com 5. E para o pobre no Brasil, jovem, negro e pobre, a média que eles condenam é 10 anos de cadeia. Isso acaba com a vida de uma pessoa. Então, mesmo esse julgamento existindo, né, ao menos se eles estabelecerem... É ruim o que está acontecendo, mas se eles estabelecerem ao menos um balizamento, já é importante para as pessoas que estão pegando pena de 10 a 15 anos de cadeia. São os pobres. Exatamente. E aí a gente vai ter que entrar nesse debate. Primeiro, descriminalizar para o usuário não resolve os grandes problemas da proibição das drogas, que é o grande encarceramento e a grande letalidade, principalmente através de ações policiais, né? Então, acho que a gente precisa avançar no debate da legalização, da regulamentação. O Pedro, por exemplo, ele esteve preso durante um período curto, né, conseguiu uma boa defesa, né, provando que ele era usuário. Mas ele viu a realidade das carceragens da Polinter, tanto em Neves como em Grajaú, que foram as carceragens que ele passou, e ali esses jovens que estão sendo presos no tráfico, né, sofrendo, né, as duras penas da lei, né, como um projeto para o país. Então a gente precisa primeiro questionar. Essa distinção entre usuário e traficante é uma distinção política. Ela não está na natureza da conduta. Isso foi algo que surgiu nos anos 60, da seguinte forma: os Estados Unidos, que eram, né, sempre foram, né, a ponta de lança, né, das políticas criminalizadoras, hoje não mais, e a gente vai falar disso, né, eles definiram em 1963, numa convenção internacional, que os países membros seriam obrigados a colocarem nas suas legislações a diferença entre usuário e traficante. Por quê? Porque até os anos 60, o discurso sobre o usuário era o discurso igual para o traficante. Eram pessoas perigosas, eram pessoas que traziam risco para o ambiente social, só que aí houve o boom do consumo de drogas nos Estados Unidos nos anos 60. Nos anos 60 já não eram só os guetos que faziam consumo de maconha, cocaína, heroína. A maconha, a cocaína e a heroína, essas drogas feitas ilícitas, passaram a ser consumidas pela juventude branca estadunidense. O destoque. E quando você LSD, chega... né? LSD. Quando chega nesse boom do consumo de drogas, eles tinham que mudar o discurso. Porque antes eles consideravam o usuário como um anormal. E aí não dava mais para considerar toda uma juventude branca dos Estados Unidos como anormais. Aí o que eles falaram? Não, eles são portadores de uma doença, de dependência, que é gerada por aqueles que vendem para eles. Tanto que esse discurso que distingue o usuário de traficante vai embasar
a política de guerra às drogas internacional, porque os Estados Unidos vai dizer o seguinte, olha, nós não produzimos maconha no nosso território. Mentira, porque já produzia, né? A maconha entra aqui através do México. Nós não produzimos cocaína, né? Quem manda é a Bolívia e a Colômbia. Nós não produzimos o ópio, quem manda é o Afeganistão. Então, nós estamos diante de países traficantes. Então, repara, no cenário internacional também se faz a distinção entre países traficantes, que mandam a droga, e países consumidores, que os Estados Unidos consideram país consumidor. Então, isso é uma construção política. Então, evidentemente que para reduzir danos, é necessário que a gente lute pela descriminalização do usuário, mas é aquilo que eu falei no início do programa, nós estamos na vanguarda do atraso, porque o mundo inteiro está regulamentando, legalizando principalmente a maconha. E uma vergonha, o Brasil, agora essa semana, né, uma investigação que pegou um tráfico de óleo de maconha que é adquirido no mercado legal dos Estados Unidos, entra pelo Paraguai, vem para o Brasil para ser consumido em cigarro eletrônico, aí pegaram uma meia dúzia de youtuber para fazer uma matéria, quer dizer, que segurança é essa, cara? Nós estamos falando aí de um crime de contrabando, né, na verdade, porque, pô, essa substância é adquirida até no mercado legal dos Estados Unidos hoje, né? Nós temos aí o Uruguai, que já legalizou, o mundo inteiro está legalizando, e o Brasil nessa vanguarda do atraso. Então, eu queria saber de vocês como enfrentar isso, e principalmente do Pedro, né, a partir da experiência dele, do que ele viu lá. Eu queria até passar aqui, porque foi muito legal, depois de algum tempo que o Pedro já tinha, né, sido solto e já estava, né, trabalhando novamente, a gente fez um show, né, da banda Ponto de Equilíbrio. Pô, deixa eu só contar em Neves, um show sensacional. Só contar do Pedro rapidinho. Não, que é o seguinte, o Pedro pediu o pessoal pediu pra botar um violão dentro da carceragem, né? Aí, do dia que ele saiu, né, é a tragédia, mas sempre tem aqueles lados bons da tragédia, né? Quando ele saiu, ele falou assim pra mim, o Pedro falou, não sei se tu lembra, ele falou assim, pô, André, não aguentava mais, porque o pessoal só pedia para eu tocar música religiosa. Ele ficou, a gente conseguiu, todo mundo, sim, né? Levar o violão. Você também ajudou, né? Sim. Eu ajudei, inclusive, com o Planet Rap em Brasília também, para entrar som, né? Que o D2 disse que nunca entrou som nenhum, eu sempre acreditei que tinha entrado. E aí o Pedrada falou, pô, André, não aguentava mais tocar, só tocando, eles só pediam pra eu tocar música religiosa. Se tu não me tirasse hoje, eu acho que eu ia pirar. Você tinha falado isso pra mim. Mas ele teve a oportunidade de levar o som lá do Ponto de Equilíbrio para Carceragem de Neves. Eu queria que ele falasse disso. Como é que foi para ele a experiência de ter o contato direto com a realidade desse sistema prisional brasileiro? Hoje nós não temos mais as carcerárias da Polinter, foram extintas, mas não mudou muita coisa, né? A superlotação, né? O desespero, né, da falta de informação desses presos, às vezes, conforme eu falei antes, muitos deles presos no tráfico com pequenas quantidades de drogas, né? E esse show foi uma coisa que marcou muito, né? Tanto para mim, e acredito que para você e para a banda também. Queria que você falasse um pouco disso, desse teu retorno, como foi a experiência de ter conhecido diretamente, né? Apesar de não ter sido uma longa estadia, né? Ainda bem, né? Ainda bem, né? Que você, como é que você sentiu, né? Depois, como é que isso mudou na sua vida, digamos? Foi uma mudança total, né? Antes e depois. Acho que mudança maior do que essa foi só depois que eu vim ter filho, que aí também foi uma outra mudança de vida, mas no mesmo nível ali de antes e depois ali, né? Igual a pandemia, antes e depois, todo mundo fala, né? O antes e depois. Cara, eu fiquei tô vendo esse vídeo, me bate mó lembrança. Eu vi pouco esse vídeo porque dói, né, também, né? Acho que dói um pouco em mim, sabe? Porque foi sofrido pra caramba, cara. Mesmo tendo sido rápido, foi bem sofrido. É um sofrimento enorme, assim. Todas essas pessoas que estavam aí, que hoje estão, né, nas prisões, e creio que 90% são por causa de um baseadinho, ou às vezes é implantado, ou às vezes nem é, enfim.
Ou não Mas sei mesmo- quantos por cento vai mesmo os também. traficantes, Exatamente, na né? verdade, eles estão presos porque é proibido. Porque se fosse É, legalizado, exatamente. O eles fato. iam ganhar o preço, né, de empresário do ano, né? Assim que fala lá no filme Cidade de Deus, que o Zé Pequeno, se as drogas fossem legalizadas, ele ia ganhar o prêmio de empresário do ano. É assim que fala lá no filme. Acho sensacional isso. Pois é. E tem muitos empresários, né, do ano aí, mesmo com elas não legalizadas. Bom, É, Que mas não são pegos pelo processo de criminalização. não são pegos. Os maiores mesmo não são, né? Mas aí os menores aí, estão aí, ó. E é muito sofrimento, cara. Essa situação de Neves era uma situação realmente muito... Era uma cela muito quente, muito abafada e muito superpopulosa. Assim, eu tenho um pouquinho de sorte, tive um pouco de sorte que eu sou um cara realmente tranquilo, sou meio estoico, sabe? Tem uma coisa meio do estoicismo, que eu não tenho uma facilidade, assim, em desapegar. E, para mim, foi um pouco mais fácil por conta disso, mas, mesmo assim, muito, muito difícil, assim, poxa, realmente a comida impossível de comer. Pelo menos acho que eu tive a oportunidade de tentar comer. Enfim, condições sanitárias, né? Banheiro nem se fala. Então, qual é a necessidade, né? É a pergunta que eu faço ao Estado, né? Qual é a necessidade disso, de botar as pessoas, né, nessa situação, né? Tudo bem, as pessoas fez um crime, cometeu algum delito, mas vai fazer o quê? Vai prender ela nessa situação, né? Qual né? E existem delitos e delitos, né? Existem delitos e Tem delitos. crime com vítima e tem crime sem vítima. Todos os crimes da lei de drogas são crimes sem vítima, né? Tanto do traficante, do Por que atleta hediondo, quanto- né? Um crime. Por que colocaram vítima. logo como hediondo, né? O negócio comparado ao estupro. Esses dias mesmo eu vi o cara lá do poste, lá, o meio rico lá do poste, atropelou, tá lá, tá. Deve estar na mansão dele lá, tranquilo agora, né? Quantos milionários de Porsche aí estão matando pessoas, né? Com seus Porsches cheio de álcool na mente, vai, atravessa, mata Uber, mata pessoas de bicicleta, trabalhadores, né? Realmente é uma coisa que eu posso dizer que matou mesmo, né? Assim, não sei se foi julgado, não sei se estou me adiantando aqui, que eu também não entendo muito de lei, mas não é difícil, né, de ver um fato, né? Então, estão aí, né? Essas pessoas estão soltas. Então, eu acho que vai disso o nosso debate, o debate que a gente quer levar para o STF, para a Câmara, né, dos deputados, para os senadores, é esse. Todo mundo sabe que o Brasil é um país desigual pra caramba. A desigualdade do Brasil é recorde mundial, top mundial, né? Esse é o caminho para diminuir a desigualdade? As pessoas querem mesmo diminuir a desigualdade, né? Tudo bem. Para quem está benzão lá, mandando em tudo, talvez não queira diminuir a desigualdade. Ele quer mais desigual mesmo, ele está bem já, né? Mas a pergunta que eu faço para quem não está bem, e aí, vamos se mexer, né? Vamos, porque está desigual, a tendência é ficar mais desigual, né? E o encarceramento, ele é um reforço para as desigualdades, digamos assim, né? Porque, repara, a seletividade vai levar para o cárcere aqueles que estão na última ponta de todos os negócios ilícitos, inclusive do tráfico. Por isso que eu lancei no mestrado o livro Acionistas do Nada, Quem São os Traficantes de Drogas. Ou seja, nós temos uma economia que está entre as 6 maiores do mundo, a economia das drogas feitas ilícitas, usando a expressão da Maria Lúcia Caram, né? Elas não nasceram proibidas, Feitas elas foram ilícitas. criminalizadas, drogas feitas ilícitas. Essa economia é uma das 6 maiores do mundo, perde para algumas como armas, como drogas lícitas. A economia das drogas lícitas é mais forte do que a das drogas ilícitas. É só você andar na rua e tropeçar em farmácia, 2, 3 em cada esquina, né? Então, mas aí é que está a questão. Quando você criminaliza essas drogas feitas ilícitas, todo o sistema é voltado para prender aqueles que estão na última ponta, que estão no varejo, né? O varejo das favelas, das periferias, né? E esses que estão no varejo, eles não têm a economia na mão deles, não se guarda a 6ª maior economia do mundo debaixo do colchão da favela, debaixo do travesseiro,
né? Então, evidentemente, que essas pessoas estão sendo encarceradas enquanto esse negócio continua gerando lucros altíssimos que vão desaguar aonde? No sistema financeiro, né? Nas grandes lavagens de dinheiro, que não são, e aí o André Barros vai falar sobre isso, que eu sei que é um tema que ele é especialista, esse lugar que não é atingido e que é de interesse para o próprio sistema. Tem teorias que dizem que em alguns momentos de crise do modelo econômico capitalista, os mercados ilícitos entraram para dar uma salvação do modelo econômico, salvou a economia, porque esses fluxos de capitais desses mercados ilícitos, eles em algum momento entram no sistema financeiro, aquecem a economia. Eu queria que o André Barros falasse sobre isso, né? Você já viu, André Barros, alguém ser preso pela atual lei de drogas no crime mais grave da lei, que é o crime de lavagem de dinheiro, de financiamento, nem de lavagem, de financiamento, né, do tráfico? Porque até eu sempre faço esse desafio, já fiz ao Zacconi algumas vezes, para vários juristas, o Nilo Batista, né? Você tem na lei de drogas 3 crimes, né? Porque a lei tem que ter uma racionalidade. Comprar, vender e financiar. Né? O comprar é o 28, esse que não tem prisão, que a gente estava comentando. O vender é esse que eles prendem os pobres, esses jovens que estão aí na carceragem, né? Que a pena é de 5 a 15 anos. E o financiar, está na lei, que é o artigo 36, a pena é de 8 a 20 anos. Esse é o crime mais grave da lei de drogas. Nesse crime, você não tem um inquérito policial no Brasil. Nossa. Agora, inclusive, em São Paulo, prenderam, eu lembrei do seu livro Acionistas do Nada, né? Eles prenderam os caras empresários de ônibus que participam de licitações públicas e um faturamento, até se não me engano, de 800 milhões. 800 milhões. Só que esses, eles não chamam, os jornais não chamam de traficantes, né? Eles só chamam o PCC. O PCC é o traficante, né? Agora, então, juridicamente, isso é uma farsa. Quer dizer, onde é que está o 36? Não tem nem inquérito, nem investigação. Agora, sob o ponto de vista econômico, a farsa é a maior ainda, porque na maconha, por exemplo, você tem a plantação, a produção, que é prensar, né? A distribuição, porque são toneladas que vêm do Paraguai, toneladas. Pode chegar no Rio de Janeiro a 30, 50 toneladas por mês. São Paulo, 100 toneladas, porque agora o Uruguai é legalizado. Eles têm que produzir 8 toneladas para suprir a venda nas farmácias, no Uruguai. Pô, se no Uruguai são 8 toneladas, o Rio de Janeiro deve ser o quê? 30, 50 por mês, né? Então, isso tem que ter um esquema de distribuição, uma logística de distribuição. Vem pelas estradas. Chega no Rio de Janeiro, vamos supor, no Rio de Janeiro, no atacado, né? E antes de chegar no varejo da favela, ainda tem a indolação, porque o pobre, ele compra em pequenas quantidades. A classe média compra 50 gramas, o pobre compra mutuca de 5, 10, né? Então, eles pegam e tem o setor de idolação. E depois do setor de idolação, é que aí se transforma numa carga bem dividida em pequenas partes, que vai para a juventude negra e pobre da favela, que recebe essa carga do varejo. E o sistema só ataca esse varejo. É a ponta da ponta. Então, a gente tem que parar de falar no Rio de Janeiro que existe combate ao tráfico de drogas nas favelas. A gente tem que parar com isso, porque isso não é verdade. Tem que acabar com essa conversa. A polícia, quando entra nas favelas, aí a gente não pode, porque esse negócio, agora eu vou defender a polícia, só falam mal da polícia, né? O Zacconi até fala, quando tá ruim, fala, cadê a polícia, né? Mas é um sistema. Aí só falam mal da polícia. Quem manda a polícia na ponta, né? É todo esse sistema. Então, temos que parar de falar que existe combate ao tráfico de drogas no varejo da favela e cobrar do sistema que vá nos bancos, porque essas operações são operações financeiras. Não tem como. Se uma tonelada, se você colocar R$1 o grama, uma tonelada vale 1 milhão. R$1 que eu estou botando. Se for 3 milhões, 5 milhões.
Não, ninguém esconde isso em lugar nenhum. Isso tem que ser em operações financeiras onde ocorrem dentro do sistema bancário, né? Agora, o sistema não quer entrar aí. Até porque, como você até falou, né, nas crises foi uma solução, né? Botaram todo esse dinheiro, esse PIB ilegal, para salvar o PIB legal, né? Então, a gente tem que parar com isso, porque é tipo assim, só falta... Precisa desenhar? Pois é, mas olha só, André, a porta de entrada da legalização de qualquer droga é a farmácia. Porta de entrada da legalização de qualquer droga é a farmácia. Então, a maconha medicinal passou a ser o grande carro-chefe, né, tirando raras exceções como a do Uruguai, mas no mundo inteiro o que começou a puxar o debate sobre a regulamentação e a legalização da maconha foi a maconha medicinal. E hoje a gente já tem um avanço incrível, né, da produção industrial do canabidiol e de outros usos industriais, sem ser o médico também, né, da maconha no mundo inteiro. A indústria do Canadá, da Alemanha, da Inglaterra e principalmente dos Estados Unidos estão nadando de braçada na produção, né, dos produtos à base da maconha, principalmente o canabidiol. E aí você tem o Brasil, que ainda não regulamentou sequer a produção do canabidiol em nosso território, mas autoriza, porque a Anvisa autorizou, né, o consumo do canabidiol, onde a gente pode importar, né, esse medicamento nos países onde já está sendo feita a produção. Eu acho que hoje o debate sobre a regulamentação da maconha é um debate sobre soberania nacional. Porque, repara, nós estamos perdendo, né, a possibilidade de fazer geração de renda, geração de emprego. Cara, nós temos um país que tem uma quantidade de desemprego gigante e a gente não consegue regulamentar a produção de um medicamento que é consumido no Brasil, obrigando a gente a mandar, né, uma quantidade gigantesca de recursos para o exterior que poderiam estar investidos no Brasil, gerando emprego, gerando renda. Eu queria que você falasse sobre isso, como é que anda o debate, pelo menos sobre a regulamentação da maconha medicinal, que se chama de cannabis, porque parece que é coisa diferente de maconha, é maconha, né? Como é que está isso? Assim, a maconha medicinal, ela realmente é o viés é o grande meio de entrada para uma regulamentação, né? E assim, hoje em dia eu vejo que já quem ainda não viu, não entendeu o poder, né, que a cannabis tem para determinadas situações, doenças, né? Acho que todo mundo hoje já entendeu, já deixou de ser um tabu, né? Eu conheço muitos policiais. Tem até Alô, um polícia! anúncio- Alô, polícia! Até um cara que Muitos anuncia no policiais outdoor que aí, fazem gigante aí, uso do não sei o quê, canabidiol. um médico desse aí, anunciou um outdoor esses dias, eu vi na Avenida Brasil ali. Exatamente. Eu não sei, doutor Cannabis. Então, é fato. E muitas pessoas estão já se beneficiando, tendo acesso a esses produtos, se beneficiando nas suas terapias, na sua vida, porque realmente é um alívio, né, para algumas doenças crônicas. Parece, eu não sou muito por dentro, né, de quais doenças, que eu defendo mesmo o uso recreativo, eu sou do uso recreativo, mas eu sei que o uso medicinal é o que está avançando. Já existem várias empresas também desse setor medicinal, da cannabis, da exploração medicinal, porque existe uma infinidade de produtos e substâncias que você faz com a cannabis para uma infinidade de tipos de terapia. Tem com mais CDB, tem com mais THC, tem outros tipos também de produtos, de óleos. Provavelmente esse óleo que você citou, que foi apreendido, provavelmente era um óleo para uso medicinal. Eu não sei, né, no caso, mas geralmente os óleos são, né, direcionados para isso. E é o que está realmente... Eu acho que aí a gente que... né, Aliás, que sou do recreativo... desculpa, Pedro, eu até desconfio dessa operação, se não é para queimar o filme também... Do medicinal. Do medicinal, dizendo que o medicinal está sendo usado para fins recreativos e para atrasar ainda mais o processo de regulamentação do canabidiol no Brasil. Ainda tem essa, eu desconfio de tudo, né? Tem um lobby, um lobby forte aí, né? Porque é isso, o medicinal é uma veia de raciocínio ali que
é muito forte, é muito difícil da galera conservadora conseguir argumentação para derrubar, né? A não ser num caso desse aí, fazendo uma má fama, né? Uma apreensão, uma coisa, colocando nesse status. E repara que o judiciário já estava também suprindo uma lacuna do legislativo, autorizando, né, a produção por clubes, grupos, né, associações, né, várias associações e vários pacientes conseguirem, aí paciente serve para as duas coisas, conseguir através de habeas corpus autorização para produzir o óleo, né, no Brasil, né? O André pode falar como é que anda isso, esse processo das pessoas irem à justiça através de um HC, pedir autorização para produzir o óleo da maconha como medicamento. Zacone, até o seguinte, no processo do Pedro, isso em 2010, né, nós juntamos um manifesto de cientistas, inclusive o Siddhartha assinou, a Cecília, que é pesquisadora da Fiocruz, e o Siddhartha já tinha publicado um livro junto com o Renato Malcher, que é Maconha, Cérebro e Saúde. Isso não é nem. Isso, além de ignorância e preconceito, é burrice mesmo. Porque o que a ciência descobriu, nós todos temos sistema neurológico, sistema pulmonar, sistema ósseo, nós temos vários sistemas, né? E o que a ciência descobriu é que nós temos o sistema endocannabinoide. Sim. Que o que ele faz quando o sistema neurológico não está passando as informações do nervo da perna para o nervo da cabeça? Assim vai. Eu estou falando assim abruptamente. O que a ciência descobriu? É que nós temos um sistema endocannabinoide que ele equilibra o nosso sistema fisiológico. Ele traz a homeostase, que é o quê? O equilíbrio do sistema fisiológico. E a planta, ela aciona um sistema natural que nós temos no nosso organismo. Eu tenho pena de um médico que não conhece isso. Quer dizer, os médicos ainda não conhecem isso. Então, isso é o absurdo dos absurdos, né? Porque estão negando algo que realmente faz muito bem. Agora, só dizer o seguinte, nos Estados Unidos, você tem os dispensários que vendem maconha mesmo, né? Você tem tabacarias que vendem maconha clandestinamente. Agora, os óleos de maconha nos Estados Unidos, eles são vendidos em qualquer lugar. Diz que até em posto de gasolina. E lá não são tratados como remédios, são tratados como suplementos alimentares. Isso. E no Brasil, eles são mais de 100 produtos, todos americanos, canadenses. Eles permitem, a Anvisa permite a importação desses óleos no Brasil. O médico e o paciente têm que assinar um termo de responsabilidade, porque a Anvisa não faz avaliação da qualidade nem da segurança desse produto, até porque nos Estados Unidos ele não é remédio, suplemento alimentar, né? Então, eles permitem a entrada de tudo isso do Brasil. Provavelmente esse óleo da apreensão que veio dos Estados Unidos veio de uma aquisição como suplemento alimentar. Claro, não. O óleo lá, a questão é a seguinte, o óleo lá, isso aí lá nos Estados Unidos já está liberado, ninguém quer saber mais dessa conversa. É suplemento alimentar. E no Brasil, a Anvisa, na resolução RDC 327, eu considero isso vai ser uma das maiores vergonhas futuramente de quem no Brasil diz que é capitalista. Eu sou, inclusive, contra... Eu sou uma pessoa que defendo a redução da desigualdade social, né? O que eles fazem nas carceragens brasileiras, né, é exatamente isso. Quer dizer, aos ricos, tudo. Aos pobres, o inferno, né? Porque aquilo, no sistema carcerário brasileiro, é quase um campo de concentração. Né? É onde estão os pobres. E quando um rico é preso, evidentemente, ele não pode ser colocado ali no meio, senão não existe isso, né? Existe isso, né? Lembrei de uma coisa também. O crime do rico a lei cobre, o Estado esmaga o oprimido. Não há direitos para os pobres, aos ricos tudo é permitido, né? Então, essa que é a realidade do nosso sistema carcerário. Mas na época do Pedro ainda não estava tão avançado, né, esses processos que são levados à justiça, né, para pedir autorização para
a produção do óleo. Hoje, como é que está isso? Como é que estão as associações Mas que só- se organizam no Brasil? Só dizer uma coisa assim, só para complementar. A resolução 327, ela diz o seguinte, no artigo 18, para a comercialização e fabricação de produtos de cannabis em território nacional, a empresa deve importar o insumo farmacêutico na forma de granel, vegetal ou produto industrial. Quer dizer, é uma lei brasileira Que exige a importação. está beneficiando o capital estrangeiro. Evidentemente, beneficiando o capital estrangeiro e excluindo os brasileiros que têm essas associações que são maravilhosas. Elas fazem um óleo muito melhor que esses óleos importados. Sim. Até porque tem um chamado efeito comitiva. Efeito comitiva, porque esse negócio de ficar isolando molécula da planta, né? Pô, peraí, a planta é uma só. Ah, isolei a molécula tal. Não, tem que ter THC, tem que ter CBD. Depende, tem 500 moléculas aí que faltam a serem estudadas, né? Então, quer dizer, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, está regulando a favor do capital estrangeiro e proibindo nós brasileiros, associações, de plantar. A gente não pode plantar para fabricar insumo no Brasil. Vergonha. As associações conseguem, através de decisões judiciais, né? Pacientes individual conseguem através de habeas corpus, né? Mas é uma vergonha do ponto de vista, até eu comecei a dizer, do ponto de vista do capitalismo. Não, isso é gravíssimo. periférico. Porque, repare, já existem algumas cidades que têm avançado, inclusive, na distribuição do canabidiol pelo sistema de saúde pública. Então, pô, se você já tem o sistema de saúde pública oferecendo, né, e comprando até através de licitações, nós estamos obrigando o Brasil a comprar um medicamento fora. Até eu tive uma notícia, eu tenho que investigar melhor, mas uma notícia razoável é que em São Paulo teve a licitação e que ganhou uma empresa brasileira. Tem que verificar, porque tem muitos representantes de empresa estrangeira. Porque bota o nome Brasília, não sei o quê, mas não é muito Mas pode ser brasileiro. uma startup, né? Não Eles podem sei. estar aqui pegando... Não tem que ter já. Mas a questão é a seguinte: de qualquer maneira, essa empresa, se for brasileira, ela tem que importar o insumo. Ela não pode Então, plantar Sim. para fabricar o insumo do Brasil. Ela tem que importar o insumo, aí você está mandando dólares para fora. É exatamente isso. Mas tem associações que eu sigo, eu acompanho, né, na internet, que avançaram bem, que na minha época não existia isso, né, em 2010. Hoje já eu vejo um grande avanço de associações, eu vejo no Nordeste, ali na Paraíba, a PEP, a Abrace, Abrace, a associações PEP. que são bem... Né, Eu acho que está na hora, André. Então, elas estão sofrendo pra caramba, com certeza não é fácil, mas já Não, já avançaram alguns muito. degraus. Se é necessário, Pedro André, eu acho, cada vez mais a campanha A Maconha é Nossa, similar ao petróleo é nosso. A maconha é nossa. Até A porque Maconha é Nossa é uma campanha de nacionalização, né, da produção dos produtos que já estão autorizados a serem consumidos no Brasil. Isso é uma vergonha, tanto o canabidiol, como também, como é que a gente importa tênis? Não é só medicinal, Tênis, industrial, né? uso Mas tu não industrial pode gigante. fazer o tênis no Brasil. Uso industrial do cânhamo, né, que aí chama, né? É Exatamente. gigante, papel, Agora, tênis, você sabe que você pode tecido. importar o tecido e vender no Brasil. Muitos faziam isso, aliás, fazem até hoje, inclusive lojas, né? A Adidas tinha produtos com a base de cânhamo. E o Brasil tênis. tem um clima ideal para cultivo de cânhamo. Exatamente. Aqui, Não é? André Barros e Pedro Pedrada, em se plantando, tudo dá. Tudo dá. Então, quer dizer, nós estamos assim num processo, né, de dependência econômica, né? E eu acho que o debate da maconha hoje tem que ser estabelecido no marco, né, de uma ideia nacionalista. Nós precisamos proteger, né, esse mercado que está sendo entregue, né, aos países centrais, que estão fazendo o seguinte, que a jogada hoje é essa. Eles estão avançando em know-how na produção de tudo que é imaginário a partir dessas substâncias, e não é só na maconha, não. Eles têm já
domínio de um monte de coisa da Amazônia, e a gente fica aqui, entendeu? Na dependência econômica deles, através dessas políticas proibicionistas. E aí entrou a questão do evangélico, que eu queria falar, das músicas lá do... Porque esse discurso, hoje... E a esquerda está com medo disso, porque, repara, onde que isso deságua? No debate eleitoral, e esse ano é ano de eleição. Então, nós temos um setor da esquerda que está com vergonha e com medo, com salvo raras exceções, como o nosso camarada André Barros, que sempre foi destemido e linha de frente no debate sobre a regulamentação. Mas muitos candidatos e políticos do campo progressista da esquerda já estão com uma conversa de que, olha, não podemos falar de regulamentação, legalização de drogas, que isso perde voto. Porra, meu amigo, isso é uma loucura, porque o que acontece? Teve um candidato importante do campo progressista que nas últimas eleições falou que mudou de ideia, que não era mais a favor da legalização de drogas. E ele usa o seguinte argumento, ele diz que mudou de ideia pelo sofrimento das mães, né, vítimas da violência policial. A gente tem que avisar ao candidato e ao público em geral que o resultado de toda a violência, né, do mercado das drogas é por conta não da droga, mas por conta da proibição das drogas. Não tem ninguém de fuzil na mão tomando conta de choperia. Não tem ninguém de fuzil na mão, André Barros, tomando conta de farmácia. O fuzil aparece, a violência surge pela proibição. E a maioria dos países do mundo tem observado que um dos caminhos para resolver o problema da violência do mercado das drogas ilícitas é regulamentando, né? É legalizando. E esse debate, infelizmente, a gente está sofrendo, né, uma dificuldade muito grande por conta dessa limitação que as eleições trazem, porque 1/3 do eleitorado é evangélico. E aí, só para terminar, os caras falam assim, porra, precisamos falar com esse público. Claro que precisamos, mas eu acho o seguinte, aí eu queria botar esse tema para vocês se manifestarem. Pô, os evangélicos moram aonde, André Barros? Na periferia. E se a guerra às drogas é estabelecida na periferia, quem está morrendo nessa guerra são os evangélicos. É esse o papo reto que nós temos que dar para os evangélicos e não essa conversa fiada de que não podemos falar sobre legalização de drogas. O que você acha, ainda mais que a gente está no ano eleitoral, André Barros, e você, que sempre foi, né, o candidato que nunca perdeu uma eleição, André Barros disputou todas desde os 18 anos e vai estar aí, meu irmão, de novo, né? Estamos sempre. Como sempre. Então eu quero saber o seguinte, como é que a gente vai estabelecer esse debate, André Barros, no período eleitoral, né? Principalmente comunicando para aqueles que estão com discurso evangélico, moral, religioso, vamos falar de evangelho, discurso religioso, né? Que permite, né, essa grande tragédia que é a proibição das drogas. Bom, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, diz que o Brasil é o país onde há o maior consumo de maconha no mundo. E o Rio de Janeiro é possível que seja o lugar do mundo que mais existe o consumo de maconha. Então, a gente não está falando de um comércio, a gente está falando de um mercado, que tem um mercado bilionário. Bilionário. E é exatamente porque eles não podem dizer que entram nas favelas porque eles são racistas, né? O sistema não pode chegar, nós entramos na favela porque nós somos racistas. Então, o que eles fazem? Fazem através de uma criminalização de substâncias para justificar a entrada na favela. E no Brasil, no Rio de Janeiro, né, o problema, assim, a substância proibida vendida é praticamente maconha e cocaína, que até nem é cocaína, é uma coisa misturada. Nós não temos os problemas dos opiáceos, né? Entra um pouquinho a heroína, né? Crack, né? Crack. Porque o crack é o resto da cocaína. Então, praticamente, aqui é maconha e cocaína. Então, maconha, quer dizer, a ilegalidade da maconha é exatamente essa ilegalidade que vai financiar, né? Vai financiar toda essa questão no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro não só... O Rio de Janeiro precisa debater a legalização da maconha, a descriminalização da maconha, o mercado da maconha, porque, inclusive, é uma conduta, a gente chama até de crime de conivência. Um quer vender, outro quer comprar. Quer dizer,
Não há violência alguma nisso, né? Violência é a pessoa atirar em outra, né? A prioridade no Rio de Janeiro tem que ser o crime de homicídio. Né? O crime de homicídio tem que ser prioridade. E isso é uma matéria que tem que ser discutida nas câmaras dos vereadores. Tem gente que não quer nem vender, nem comprar, quer produzir. Não, Quer produzir. É uma planta. Né? Mas eu fico pensando naquela campanha, legalizem o boldo, eu acho aquilo sensacional. Porque imagina se o boldo só pudesse ser vendido, né, na farmácia. Pô, uma planta. Mas olha só, se você, por exemplo, está gerando muito emprego nos países que está legalizando, principalmente para a juventude. Sim. Então você, se vamos supor que numa região pobre se venda 1 tonelada de maconha a R$ 3,00 o grama por mês, quer dizer, onde é que estão os 3 milhões? Não estão lá. Não tem nem saneamento básico. E é exatamente essa ilegalidade que faz com que a polícia fique, esse discurso da ilegalidade, que mande a polícia entrar na favela, atirando na favela, né, uma questão racista, e a polícia não é levada para ir para cima de quem está financiando o tráfico de droga, porque, como eu falei, não existe nem inquérito policial no Brasil. Então, o Rio de Janeiro ele é vítima dessa criminalização das drogas, porque isso influencia em todos os aspectos na cidade, né? No turismo, né? Na geração de emprego para a juventude, se fosse legalizada, estava gerando emprego para a juventude. Quer dizer, esse PIB ilegal, para onde vão esses bilhões que são vendidos mensalmente no Rio de Janeiro? Onde é que eles estão? O problema é que ninguém está preocupado com isso, André. Eles estão preocupados com o dinheiro do show que o Pedro Pedrada tinha em casa no dia que eles pegaram lá os pés de maconha, relacionaram os pés de maconha com o dinheiro que ele tinha pego no show, dizendo que se ele tinha dinheiro vivo dentro de casa com 10 pés de maconha, 15 pés, que ele era traficante. Essa que é a preocupação da polícia. Então, alô, polícia! Vamos abrir os olhos e enxergar, né, que todo esse processo de criminalização das drogas não tem nenhum condão de transformar nenhuma realidade. Pelo contrário, ele é para manter essa realidade. Né? A realidade é mantida pelo processo de criminalização, prendendo os acionistas do nada, os pobres mantendo a economia forte no sistema financeiro, isso tudo que a gente conversou. Que Né? são os próprios familiares dos policiais, né? Às vezes é um primo, é um conhecido, né? Que os policiais também são pobres, né? Sim, claro, mas o Pedro tocou num às vezes ponto fundamental e tem problemas muitos. E os evangélicos também, né? A série lá, Impuros, né? Não sei se vocês viram, é uma ficção, né? Mas é baseada em fatos reais. É a história do Evandro, do Dendê, não sei se esse nome é real ou é inventado, que era filho de uma evangélica e vira um grande traficante lá do Dendê. E ele é exatamente em cima desse contexto que você colocou, né, dos evangélicos, o tráfico, né, e essa realidade, né, que eu também sou cristão, né, na época que eu fiquei preso, me ajudou muito os evangélicos lá, a fé, né, a coisa da fé, porque realmente é uma força, a religião abraça, né, a pessoa, né, ela te abraça. É um consolo mesmo. Então, todo mundo que está ali está abraçado ali. O que acontece é que a Bíblia ela é um livro que tem interpretações distintas. É um livro escrito, são vários livros, na verdade, escritos há vários anos atrás, né, e existem vários tipos de interpretação. Tem o Antigo Testamento, que é bem diferente do Novo, que já é uma outra visão, né? Que já são outros escritores, o Antigo já é mais a coisa dos judeus, né? Eu acho que o debate com os evangélicos tem que ser mais aí, entendeu? Na questão da real... da real não, porque não existe uma real interpretação, mas uma interpretação bíblica que não seja assim, porque a Bíblia não diz é proibido usar droga. Ela não diz, ela condena
Pelo contrário, ela Pepeu condena, Gomes e Baby não, Consuelo... que você não possua, contanto que você possua, O mal não, mas não o mal seja nunca entrou possuído. pela boca do homem, o mal que sai da boca. Isso é tudo de Paulo. Isso Sim. é tudo lá do Novo Testamento, tudo dos Coríntios, lá Romanos, tudo escrito por Paulo, tá lá no Novo. Mas ele não proíbe, entendeu? É você, contanto que você possua, mas não seja possuído. Ele proíbe condena que você seja possuído pelas drogas. Sim. O Mas eu que acho que a de questão fato, as drogas, elas possuem. Se você Sim, deixar, claro. elas vão te possuir mesmo. Mas o debate é isso, é um debate educacional, é um debate, né, de saúde, de reflexão, é um debate, não é uma guerra, né? Não é Claro. uma luta. Imposição. É, uma imposição de Aliás, vontade. Quem me falou isso pela primeira vez foi o Henrique Vieira. Carneiro. Henrique Carneiro, historiador, ele falou o seguinte: o problema, né, não é quando você tem uma abstinência, porque, por exemplo, eu sou vegetariano, eu faço abstinência ao consumo de carne. Na história do homem sempre existiram abstinências. Tem pessoas que são celibatárias, concorde você ou não, mas é um direito delas, porque é uma opção da pessoa se abster de alguma conduta. Então, olha só, a proibição das drogas criou um fato histórico único. Você impor a abstinência aos outros, entendeu? Imagina, é a mesma coisa de repente, se estabelecer um governo, né, Proíbe o de tradição sexo. hinduísta Proíbe o e sexo. dizer o seguinte: é proibido o consumo de carne no Brasil, porque eu não como e não quero que ninguém coma, né? Então, essa coisa de você impor a abstinência o problema não é a abstinência. O cara que não quer usar droga, ele tem todo o direito, como muitos não usam, né? Não bebem, não fumam, não usam drogas ilícitas. É a decisão dele. A decisão de usar ou não pode ser imposta por ninguém. Nem a de usar, evidentemente, né? Isso é um absurdo, imagina você ser obrigado a usar. Mas, porra, também a de não usar também é absurda, né? A imposição, né? Inclusive, assim, quando o Senado coloca que vai continuar criminalizando a posse e o porte, no final fala e tratamento contra a dependência, isso é algo que estava fora do debate, que foi incluído pelo Senado. Isso é um perigo, porque a lei de drogas foi alterada no último governo e por causa de uma bancada que seguiu toda aquela posição política, né? E foi inserido na lei de drogas a política da abstinência, que é contra a política de redução de danos e que, na minha opinião, é uma política de tortura. Quer dizer, já pensou a pessoa chegar, não, você não pode mais consumir droga nenhuma. Vai fechar, inclusive, as drogarias, né, do centro da Copacabana. Fizeram isso com álcool, né? E deu um problemaço lá nos Estados Unidos, na lei seca. Agora, tu imagina hoje, se alguém chegasse e falou, tá proibido no comércio o consumo de álcool. Isso é uma piração, ama. Como é que os caras iam fazer final de semana? Você vê que todo mundo tá aí bebendo, aí vai beber aonde? Aí vai aparecer uma boca de álcool, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos, Al Capone, Se isso acontece com álcool, acontece com a maconha, com a cocaína, com as outras drogas, porque se existe uma demanda por consumo, você tem que regulamentar. Regulamentar é saber controlar o que está sendo oferecido no mercado, que hoje ninguém sabe o que está sendo fumado, cheirado, ninguém sabe. Aliás, eu vi no Maracanã, eu trabalhando no juizado do torcedor, lá tem a perícia no local, né, que faz a perícia na hora. Por de vez na hora, Na hora, eles levaram uma ponta de maconha, porque os caras, na revista, na entrada do estádio, né, às vezes a pessoa pega na carteira, escondido, uma ponta, um cigarro de maconha. Esqueceu. Esqueceu. Tentou a sorte. E aí leva pro juizado, aí chega lá, tem a perita. Eles botam um líquido que vai fazer com que a maconha ganhe uma coloração e o resultado positivo é isso. É na reação da substância com a maconha, do líquido com a maconha prendida, dando aquela coloração, é a maconha. Meu amigo, ela pingou na maconha. Reagente. O reagente. E a maconha nada de dar cor. Não dava cor. Meu irmão levou quase meia hora para aparecer um azul clarinho. Aí ela vai, é maconha. Mas aí eu falei assim, não, é quase a maconha. Que o azul era tão claro. Então ninguém sabe, mas por que eu tô falando isso? Ninguém sabe o que está circulando aí.
que tem de cocaína nesse pó que é oferecido para as pessoas que estão cheirando aí? Né? Era então, só cocô de cavalo, né? Porra, ninguém nem sabe que não tem reagente para cocô de cavalo. Mas aí o que acontece? A gente precisa ter a regulamentação para controlar. Então, olha só, se as pessoas desejam usar essas substâncias, e não são só essas não, repara, as pessoas buscam efeitos. Então, hoje, aumenta muito o consumo de drogas lícitas, porque o mercado das drogas lícitas oferece hoje droga para tudo quanto é tipo de efeito. Pois é. Alô, polícia! Tem um amigo, que eu não posso dizer o nome, né? Um camarada que é delegado de polícia, que ele falou, na época que ele passou no concurso, que o segredo para passar em concurso público era Ritalina para concentrar e Rivotril para descansar. Nossa. Então, repara, agora vai o cara dizer que o segredo é cheirar cocaína para concentrar e fumar um baseado para relaxar. Tá lascado. Mas esses efeitos desejados, quando é no mercado lícito, ele considera uma coisa normal, não é um escândalo público as pessoas que estão dependentes, né, de remédio para dormir, né, não aparece nem no jornal, isso tem acontecido muito, né, o efeito, né, de determinados medicamentos com álcool que tem gerado mortes de muita gente, muita garotada. O cara toma aquele remédio para dormir, né, não consegue, né, ter o efeito, bota o álcool em cima, tem gente morrendo disso, entendeu? Então, mas isso não vira um escândalo, né? Pô, se o açúcar, né, se as pessoas fossem divulgar o quanto o açúcar faz mal e gera a morte, né, de pessoas, o açúcar é um dos maiores venenos que tem. Sim, mas vamos proibir? Vai proibir o açúcar, né? É sobre isso. Então, eu só tenho a agradecer, porque a gente já se estendeu, né, no nosso programa, temos que chegamos ao fim, né? Só tenho a agradecer a participação primeiro do Pedro Pedrada, dizer, né, da importância da sua coragem de vir aqui dar o seu depoimento, porque todo esse medo que hoje está circundando o ambiente político tem atingido muitos artistas também, que às vezes ficam preocupados, né? Tal do cancelamento, né? Sim. Porra, será Sim. que vai gerar um cancelamento? E isso tem efeitos até, muitas vezes, negativos profissionais, né? Agenda de shows e tal. Então, eu sei o quanto é corajosa a sua presença aqui, né? Para dar o seu depoimento, falar da tua experiência e estar na linha de frente aí, né? Da briga, né? Por uma nova política de drogas, né, que inclui, com certeza, a regulamentação, a descriminalização. Muito obrigado, né? Eu queria que você fizesse suas palavras e depois eu vou passar para o André Barros também para ele fazer as palavras finais aí de despedida. Pô, obrigado, eu agradeço demais o convite. Estou 100% à disposição, sempre. Desejo todo sucesso para o programa, que os policiais, meu filho de 4 anos, ele é fã de policial, não pode ver um policial. Então, eu acho que ser polícia é uma profissão assim, super honrosa, super super heróica mesmo, e que a gente possa partir para um debate nesse sentido, não ficar nesse debate de prender pessoas pobres, né, quantidade de droga ou não droga, enfim. A gente parte para um debate, né, para uma polícia de fato que possa deixar o meu filho de 4 anos, de fato que ele cresça e que eu possa falar para ele que a polícia não precisa, né, eu posso falar para ele que a polícia é uma atividade honrosa e segura. Você pode se sentir sim seguro ao lado de um policial. Ou sendo abordado por um policial, né? Não tem medo da polícia. Então, é isso. Assim, a gente está num momento mundial complexo pra caramba, né? Com guerras aí aflorando. Então, o meu apelo aqui, final, seria por isso, assim, por a gente ter um ambiente de debate mesmo, de conversa, porque se for partir sempre para a flor da pele, para tudo ou nada, a humanidade, né, não é um caminho bom. A gente tem que conseguir regredir um pouco nesse sentido, porque já estamos aí vendo no mundo muitas guerras se aflorando. Aqui no Brasil a gente tem uma guerra interna, né, civil, contra as drogas, que a gente, né, todo mundo sabe que é ineficaz e ela só serve mesmo como
desculpa do Que mata mais Estado. que muitas É uma mulheres. desculpa do Estado para manter pessoas ali que ela não quer que fiquem soltas presas e manter elas em condições subhumanas. Então, ela é uma desculpa. Então, a gente, né, não quer um Estado assim. A gente é brasileiro, é cidadão como cidadão. A gente exige que o Estado seja um Estado humano, um Estado que realmente não seja bravata os direitos humanos, né? Proteja as vidas. Né? Proteja as vidas e tenha respeito pelo diálogo, né? Sem partir para vias de fato, né? Assim, com tanta veemência. Então, eu fico aqui, né? Deixo aqui meu agradecimento final eu aí que agradeço a você. pelo convite, por poder estar aqui expondo, né, minhas opiniões, humildemente. Também são só minhas opiniões, desde já coloco que, né, se alguém tiver alguma opinião diferente, faz parte, não tem nenhum problema nenhum. Segue o jogo. Segue o jogo. André Barros, pô, o advogado criminalista, pô, mais linha de frente, né, no movimento antiproibicionista. Muito obrigado pela sua presença, meu. A honra é sempre minha, né? Orlando Zacconi, estou aqui com o grande Pedrada, que é sempre bom estar ao lado dele, tanto tempo, você também. Mas aproveitar isso e dizer o seguinte, né? Até aproveitando o que o Pedrada falou, né? Quer dizer, polícia, política, polis, cidade, né? Politéia, né? Polícia, política, tudo vem da origem do grego, politéia, que é a cidade. Então, eu não aguento mais ouvir debates sobre a cidade, por exemplo, do Rio de Janeiro, sobre segurança pública do Rio de Janeiro, e não se debater a legalização da venda da maconha no Rio de Janeiro. Porque, como eu falei, pode ser o lugar do mundo onde mais se vende maconha. Então, a gente tem que debater, se tem um debate que interessa à cidade do Rio de Janeiro, é a legalização da venda da maconha. Eu quero... esse debate tem que ser colocado, inclusive, como eu já falei aqui, e isso é importantíssimo, as pessoas no Rio de Janeiro têm que parar de dizer que existe combate ao tráfico de drogas nas favelas. Nós queremos saber quem está... onde é que estão os bilhões que deveriam ficar no Rio de Janeiro para gerar emprego para a juventude, né? Até, por que não? São bilhões que poderiam ser tributados e ser colocados na questão do saneamento básico no Rio de Janeiro, né? Então, isso é a polícia. Polícia é polis, né? Claro. É a política, é a cidade. Quer dizer, esse debate, a gente não pode, a polícia do Rio de Janeiro não pode ficar perdendo tempo, só terminando. Uma pessoa que pega consumindo com uma pequena parte de maconha, é o que você falou, Zacconi, ela é levada dois policiais, normalmente já saem da rua, tem que levar para a delegacia. Chega na delegacia, tem o termo circunstanciado, aí tem um detetive, inspetor para fazer aquele termo. O delegado tem que analisar. E aquilo tem uns termos que viram um processo, né? Folhas e mais folhas. Depois vai para o juizado. Quer dizer, uma perda de tempo. A polícia tinha que estar atuando. Isso o Rio de Janeiro precisa no homicídio, né? Isso é uma questão que a cidade tem que priorizar. Mas aí que tá. Porque no Rio de Janeiro virou o seguinte, pode matar à vontade. Os homicídios no Rio de Janeiro são impulsionados pela proibição das drogas. Porque a polícia teve momentos no Rio de Janeiro que... Alô, polícia! 25% dos homicídios no Rio de Janeiro eram praticados por ações policiais. Olha o tamanho do absurdo. Né? E essas ações a gente sabe que justamente são ações de repressão ao comércio de drogas. Então... Mas é o seguinte também, tem muita questão seguinte, por exemplo, nos crimes de homicídio, aqui no Rio de Janeiro, tem vários crimes que eles pegam uma questão que deveria ser tratada como a lei de drogas, consumo, tráfico, não sei o quê, na lei de drogas, e coloca como homicídio. Então, os tribunais do júri, que deveriam estar julgando um caso de homicídio, virou agora, porque eles dizem, tentou matar o policial.
O tribunal do júri, que era para tratar do crime de homicídio doloso contra a vida no Rio de Janeiro, esses 4 que tem na cidade, viraram agora vara criminal não mais de homicídio, de crime de droga. De resistência. De resistência, porque agora está pior do que quando você estudou, né, Zacone? Está pior do que... Então, isso é uma meu questão pai mesmo, né? Meu importantíssima. pai não foi resolvido. Você acha que eu não queria, né? Que eu saber quem foi que matou meu pai, como não queria que punissem, né? Meu pai foi assassinado. Foi assassinado. E não, ninguém sabe, não ficou por isso Porque mesmo. O Rio de Janeiro da teu pai, da época do teu pai, você não sabe até 2004. hoje. Quer dizer, um homicídio de autoria desconhecida. Mas é sobre isso. A legalização das drogas pode reduzir muito os índices de homicídios no Rio de Janeiro. Porque essa violência é devido à proibição das drogas, né? E se a gente tiver menos homicídios, mais fácil serão de serem investigados aqueles que existirem. Então, também uma das críticas que se faz é que a polícia não tem altos índices de resolução de homicídios, é muito baixo, 6%, 7%. Mas, Zacone, só Mas uma aí eu pergunto assim, uma delegacia exatamente especializada de homicídio, e a quantidade, e a quantidade de homicídios, porque repara, se hoje a milícia não é só mais o tráfico, estão disputando os territórios, inclusive para a venda dessas drogas feitas ilícitas, né? A proibição das drogas ela acaba sendo um impulso para o aumento no número de homicídios na cidade, como foi quando proibiram o álcool nos Estados Unidos, aquelas gangues lá, o Poderoso Chefão 1, 2, 3, 4, metralhadora nas ruas, né? Criança morrendo, isso tudo é uma realidade da proibição. Então, acho que temos que avançar no debate sobre a regulamentação das drogas, inclusive para enfrentar a questão do homicídio, fazendo com que a polícia tenha mais condições técnicas de investigar homicídio, porque com essa quantidade de homicídio que tem aí, meu amigo, não tem condição. É muita gente morrendo todo dia. Não, porque até assim, O Brasil é um dos tops, né, da América Latina, até do mundo, em taxa de homicídio, né? O Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, acho que é um dos piores até do Brasil, né? Mas a função do policial, assim, o policial que investiga um caso de homicídio, né? Pô, já pensou um policial que investigasse o caso da morte do seu pai, né? Descobrisse isso, né? Não teve. Isso é uma coisa, é o papel do policial até o policial que gosta de ser policial. Sim, e tem muitos. Eles não têm né? condições de fazer isso. Então é isso. Alô, polícia, fica o chamado aí. Vamos debater com seriedade a regulamentação das drogas, inclusive para melhorar as condições de trabalho do próprio policial. É isso, obrigado, André, obrigado, Pedro, né? O programa Alô Polícia volta na semana que vem com mais um tema relevante para muito além do tiro, porrada e bomba. Um abraço.